A gente tem um gecko leopard, lagartixa leopardo, e uma que acabou de chegar aqui faz uma semana e meia que está aqui em casa, que é Picret sencria, que é a jiboia arco-íris da Amazônia. Dois bichos iradíssimos e bem diferentes. Fala aí, cambada de aficionados por bichos, que a gente se inclui, hein? Tamo de volta aqui, The Vets, uma playlist massa pra caramba, tá tendo uma repercussão legal, a galera tá enchendo de comentários e coisas. Playlist sobre guia de saúde animal. E nessa playlist, geralmente a gente fala de alguma raça em específica de cão, de gato, ou de alguma espécie. Então hoje eu tô com um cara aqui, brother, ó, é tão brother que eu tô na casa dele aqui já, mais um pouco pegando a cerveja dele. Marcel Lucena trabalha com a gente aqui e hoje ele vai estar num papel duplo. Qual vai ser a dele? Falar como veterinário e como tutor. Então, quer saber sobre que bicho a gente vai falar aqui? Pela cara do maluco, você sabe que não é coisa normal, né? Quer saber que bicho é? Quer saber as dicas de saúde de espécies um pouquinho diferentes? Então já sabe, né? Se inscreva aqui, assinale as notificações, compartilhe, manda pra galera, porque eu sei que vocês gostam muito disso. E hoje, Marcelo, nós vamos falar de quais bichos? Cara, a gente tem dois bichos que bem legal. A gente pode falar que é o famoso sangue frios, né? A gente tem um gecko leopard, lagartixa leopardo, e uma que acabou de chegar aqui faz uma semana e meia que está aqui em casa, que é Picret sencria, que é a jiboia arco-íris da Amazônia. Dois bichos iradíssimos e bem diferentes. E aí, um monte de gente pergunta, que ideia que o cara tem de ter um lagarto e uma cobra em casa, né? Primeira coisa, nego acha que você pegou no meio do mato, né? Já explica como é que funciona isso aí. Não, galera, todos os bichos aqui, todos os bichos são bichos legalizados, provenientes de criadores legalizados, autorizados pelos órgãos ambientais, tudo bonitinho, tem os documentos, posso mostrar depois ali pra vocês, tudo como deve ser, nada que é tirar da natureza, tudo tem microchip, documentação, nota fiscal, tudo como deve ser mesmo. Então, galera, para que você tenha um bicho diferente, você tenha uma espécie diferente, um dos pontos muito importantes, talvez o mais, mas um dos grandes pontos de importância é adquirir de forma legal, de um criadouro cadastrado. Hoje é fácil você descobrir quais criadouros são cadastrados, lá no site do IBAMA tem isso. Busque animais legalizados, busque origem, né, de que criadouro veio, o cara é bom, não é bom, outras pessoas já tiveram algum animal desse mesmo criador, o que aconteceu, então se ambientem para isso, que hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Mas, vou ser redundante aqui, toda vez que a gente fala de guia de saúde animal, eu bato nessa tecla, seja para um cachorro, para um gato, para um lagarto, para uma serpente, o que for. Ter animais não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, não é uma coisa barata. Quer ter bicho, independente da espécie, você tem que ter saco, você tem que ter espaço, você tem que ter grana, você tem que ter tempo, você tem que entender da vida desse bicho, quais são as necessidades dele e etc. Tá? Hoje a gente vai focar nesses dois camaradas aí que fogem um pouco do que a gente está acostumado para cães e gatos, mas eles também têm as particularidades deles nesse sentido. Então, galera, não haja de forma impulsiva, né? Pô, vi o Marcel com uma cobra, eu também quero. Não é bem assim, tá? O cara trabalha com isso, o cara mexe com espécies não convencionais, ele demora, quem segue o Instagram dele, o cara demorou, sei lá, uma semana fazendo posts das partes do terrário antes do bicho chegar. Então a gente vai falar um pouquinho disso tudo aí, né, Marcel? Exatamente. É muito importante isso que o Feg falou, de você estudar a espécie que você vai obter, né? A gente precisa deixar o mais parecido possível com o seu habitat, para ficar o mais confortável possível para o animal. Mesmo eu estudando desde sempre os animais, porque a gente atende esses animais, cada dia mais a gente pesquisa, vai atrás de mais informações, mais inovações, coisas que vocês vão ver hoje. Geralmente, o cativeiro aí de uma serpente, geralmente, às vezes é bem simples. Tem gente que cria até em caixas organizadoras,
que apesar de assustar, é algo que dá para ser criado, que é viável, mas eu tentei fazer uma coisa diferente. Então eu fiz um terrário bioativo, e a gente vai mostrar o que seria esse terrário bioativo para vocês. Tá? Então é interessantíssimo você estudar muito. Eu estudei muito sobre tal espécie antes de comprar. E quando comprei, eu já tinha tudo dela antes mesmo dela chegar. Então eu fui postando no meu Instagram, como eu fui montando, o que eu utilizei no meu terrário. Então sempre ter tudo antes do animal chegar, para chegar de maneira confortável. E esse estudo que ele está falando não é um estudo de veterinária, não. Isso é um estudo básico que você consegue aí com alguns manuais corretos, com alguns livrinhos corretos, tá? Porque veterinário, quando vira tutor, é diferente. Vocês já viram o episódio do Fagitão aí, né? Então, é diferente. Não é porque a gente é veterinário que a gente passa a ser um tutor perfeito. A gente também tem que se adaptar. Que é uma coisa, velho, que eu tenho falado muito, né? Hoje a gente tem uma discussão muito grande sobre a lista PET. Quais animais pode comercializar, quais não pode. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem gente que não sabe o que quer. Né? Ainda não existe um consenso disso para nenhum dos dois lados, seja a favor, seja contra. Mas uma coisa que eu sempre falo assim, antes de saber que bicho você vai ter, você tem que saber qual o seu perfil. Sim. Ninguém fala muito, né, do perfil de um tutor. Perfeito. Então, por exemplo, você vai adotar uma criança, cara, você tem que ver o seu perfil psicológico, seu perfil financeiro, a casa que você mora, se você vai pagar a escola, quer dizer, tudo isso vem antes da sua intenção de adotar uma criança, né? Perfeito. Então o cara está discutindo hoje se pode ter um tigre ou se não pode ter um tigre, se pode ter um lagarto ou se não pode ter um lagarto. E ninguém está focando na responsabilidade do tutor. Sim. Porque eu vejo, cara, se o cara tem, sei lá, um Border Collie, que é um cachorro, uma raça de cachorro ativa pra caramba, um Border Collie num apartamento de 40 metros quadrados e o cara trabalha 12 horas por dia, completamente errado. Não é porque é um cachorro. Tá? Eu não preciso discutir ter um lagarto, eu preciso discutir o perfil do dono. Né? Então o cara que não tem espaço, não tem tempo, não tem grana para se ele ficar doente, não é um candidato a ter nenhum bicho, independente da espécie. Né? Então acho que a gente pulou essa etapa. A gente está discutindo qual pode e qual não pode. Ah, então eu não acho legal que as pessoas tenham cobra. Quais pessoas? Se é um cara que estuda isso, que tem espaço, que faz um terrário, etc., o bem-estar que ele vai promover, né, de um animal vindo de uma origem legal, né, nascido em cativeiro, F3, F4, né, tem uma série de condições aí que são discutidas. Eu acho que é um cara muito mais responsável tendo uma cobra com qualidade do que um cara que tem um Border Collie num apartamento de 40 metros. Então a questão não é o bicho em si, né? Uhum. O bicho em si também a gente pode discutir, mas está faltando um pouco responsabilidade do tutor, né? Quer ter bicho, cara? Então, ó, você vai assinar esse termo, você vai oferecer isso, não tá fazendo legal, vai tomar multa e vai tirar. Que nem você adotar uma criança e chegar e falar, então eu não tenho grana para pagar o tratamento médico. O que vai acontecer? Você vai preso. Você vai preso. Com bicho devia ser igual. Concordo. Entendeu? O cara adquire um bicho de qualquer espécie, tem um problema lá veterinário, lógico, a gente puxa a sardinha pro lado veterinário, que é o que a gente conhece mais, né? Tem um problema veterinário, o cara fala, não tenho grana para cuidar. Porra, isso quebra nossas pernas. Você fala, caramba, como uma pessoa tem um filho, um bicho, qualquer coisa sem poder oferecer o melhor para uma vida, né? Não consegue oferecer, galera, compra de plástico, miniatura, de pelúcia. Virtual, Tamagotchi. Né? Quando era moleque tinha o Tamagotchi lá, eu deixei morrer uns 3, velho, porque nem, não era bom não. Fui ficar bom depois para cuidar das paradas. Não vou polemizar isso, que eu sei que é um assunto complexo. Vamos falar desses bichos. Marcel, tem 2 pontos que a gente precisa entender aqui em ter esses animais. Primeiro, quais são as características desses bichos, né, que vão envolver aí a biologia, o tempo de vida, o que come, manejo de um modo geral, dietético, ambiente, temperatura, umidade, o que é normal, e depois também a parte clínica, né? Quais são as doenças comuns, o que a gente tem que ficar esperto para evitar uma doença, falando de prevenção. Beleza. Então vamos começar falando um pouco aí do gecko. Tá fácil aí? Tá fácil. Quer que eu pegue ele? Ô, pega ele aí. Vamos perturbar aqui um pouquinho ele. Deixa eu só, licença, cara. Ai. O coitado tá dormindo, né? Vamos acordar aqui ele rapidinho. Então vamos começar com esse carinha aqui. Lagartixa leopardo, né? Se for igual meu filho, vai tá puto. Porque meu filho, se acorda ele não gosta não, velho. Tá putaço aqui. Tá, né? Tá putaço, porque
Já começando, o hábito dele é noturno. A gente tá começando agora a entrar à noite, então ele tava dormindo. Então a cor dele fica putaço. Olha a cara dele aqui, ó. Tá putaço, putaço. Mas ele já tá acostumado com o manejo, com o pegar, então ele já tá acostumado. Então vamos falar um pouco sobre esse cara. É um cara que mundialmente ele é criado já há muitos e muitos e muitos anos, já como pet, né, pelo mundo. É um animal que ainda está começando aqui no Brasil aí, a sua criação. Falar um pouco aí sobre da onde ele vem do Afeganistão, dessa região, aí do região barra desértica, rochosa, onde eles adoram, então, se intocar, que eles adoram ficar em cavernas. Um animal, como eu já falei, crepuscular noturno, então ele só vai sair de noite, então é algo para a gente respeitar. Então a gente sempre respeita, deixar ele sair sozinho. Até evito isso que eu acabei de fazer, de tirar. Tirei agora pra gente gravar. Mas eu evito totalmente. É um animal que ele é bem. Ele tem uma rotina muito certinha. Então todo dia, quando bate 6 horas, ele já bota a carinha pra fora, já olha como é que tá o tempo, vê se tem alimento, se não tem. Então quando você fica tirando ele muito da toca, ele já acha ruim. Porque na natureza, se ele está sendo encontrado fácil, é porque ele está num lugar que está visível para ser predado, né? Uma lagartixa, ele é bem predado na natureza. Então, se ele está num local onde sempre está sendo achado, opa, eu não vou ficar mais aqui. Vou me esconder em outro canto. Então, a gente tem que respeitar a toca dele. Então, ele tem várias tocas aqui no terrário, justamente para ele ter opções de se esconder. E são esses detalhes que a gente estuda para dar o bem-estar do animal. É um detalhezinho assim que a gente pode gerar um estresse no animal e até isso pode levar a uma baixa imunidade, quem sabe até um óbito nele por conta tão simples de não ter uma toca, por exemplo. Ou de manusear ele durante o dia, né? Então, exatamente. Quem quer brincar, quer ter o animal no colo, né? Vocês vão ver que os pets não convencionais, ao longo aí dos episódios, alguns são coelho, vem no colo, dorme, beija. Serpente, você também tem uma relação, mas ela é diferente. Então não adianta você querer criar uma cobra igual você cria um cachorro, perfeito, que não vai dar certo. Então esse bicho, como ele tem hábito noturno, não adianta você falar, eu cheguei da escola meio-dia, vou passar a tarde brincando com o meu lagarto. Ele não vai gostar. Isso vai gerar um estresse, um desconforto. Tá? Então esses pequenos detalhes, eles têm uma interpretação bem complexa. Bem diferente. E aí voltando, como eu falei, um animal de deserto, então é um animal que tem que ter um terrário mais seco, de umidade, né? Então a gente tem que ter sempre cuidado. Então aqui, ó, do lado dele, do lado de fora, eu sempre tô de olho aqui, ó, nas temperaturas. Vocês vão ver que estão 2 temperaturas e a umidade dele, tô sempre de olho, controlando isso. Então eu tenho um aquecimento, já que a gente está começando a ficar aqui no período frio. E vocês vão ver que tem 2 temperaturas, ou seja, a gente provém um ambiente com gradientes diferentes de temperatura. Lembrando que lagartos e serpentes são répteis. Répteis são ectotérmicos, ou seja, o metabolismo todo dele é dependente aí da temperatura. Ou seja, ele vai crescer, ele vai digerir, ele vai... todo o metabolismo dele está de acordo com a temperatura. Então, se ele está na temperatura quente, ele vai crescer mais rápido, ele vai ingerir mais rápido, vai defecar mais rápido. Se estiver muito frio, ele vai ficar devagar, ele vai crescer mais lento, vai digerir o alimento de forma mais lenta, então tudo fica mais lento. Então a gente faz um gradiente de temperaturas, ou seja, um lado quente e um lado frio, para ele escolher o que é mais confortável para ele, certo? Então isso é legal, galera, porque quando a gente vai comprar, adquirir um animal, às vezes está escrito lá que a temperatura média do ambiente dele é 30 graus, estou chutando, nem sei se é. Uhum. Aí o cara acha que todo terrário tem que ter 30 graus. E não é. A média quer dizer, vai ter um lugar com 10, que tá frio, e vai ter um lugar com 50, certo? E o bicho vai caminhar dentro daqueles 2 extremos de acordo com o conforto térmico dele. Né? Que nem você pegar um cobertorzão bacana, mas você tem a possibilidade de pôr o pé para fora para termorregular, entendeu? Exatamente. O pezinho vai ser seu radiador. Então a gente tem que oferecer essa coisa. Outro detalhe importante aí. Então, e outro detalhe, como da temperatura, então eu vou ter um lado que é mais quente, outro lado que é mais frio, vou ter que prover, claro, apesar de ser um animal desértico, vou ter que prover água,
porque uma hora ele vai beber água com certeza. E essa questão de tocas, várias tocas. E tem uma coisa que é exclusiva de geckos, é que eles gostam de uma toca seca e uma toca úmida. Então tem uma toca que não tem nada e tem uma toca que a gente coloca musgo dentro, o musgo esfagno, que é o musgo que ele retém mais umidade, fica mais úmido, e isso ajuda quando ele vai trocar de pele, né? Então todos os répteis praticamente, eles fazem ecdise, que é a troca de pele. Então ele, sabiamente, quando ele vai trocar de pele, ele vai para esse ambiente um pouco mais úmido para ajudar a trocar de pele. E aí, às vezes, muita gente toma susto porque, geralmente, serpente, a gente encontra a muda de pele. Já os geckos, diferentemente dos outros, ele come a própria pele quando ele vai trocar. Então tem tutor que fala, doutor, meu gecko nunca trocou de pele. Mas na verdade esse é algo saudável, você nunca vê ele trocando, porque geralmente é de madrugada, ele vai lá comendo e você nem vê. Eu, por exemplo, nunca vi ele trocando de pele, infelizmente, queria muito ver. Só tem uns vídeos na internet aí que o pessoal vê ele trocando de pele, mas como geralmente é de madrugada e dentro da toca, eu infelizmente nunca vi. Né? Mas isso é algo natural, se você está vendo o seu gecko com pele parada, já é um problema médico que a gente já estava adiantando, né? Já é um dos problemas. Dizer que diz. Dizer que diz. Agora, tem duas coisas legais que você falou aí. Primeiro, você falou, vamos manter uma área úmida no terrário e citou musgo. Porque às vezes o cara pega assim, ele fala, vou pôr uma área seca e um pote d'água. Então ele acha que umidade é só pôr um pote d'água. Vocês viram que é mais complexo. E outra coisa, se você vai ter musgo no terrário, você tem que cuidar do musgo, porque também é, né, uma forma de vida, um vegetal. Exato. Então você tem dois trampos. Você vai ter um trampo de botânica e um trampo do bicho. Então, umidade não quer dizer colocar água. Tem todo um contexto biológico nesse sentido. E outra coisa, o Marcel falou, é um bicho de deserto. Quando eu falo em deserto, o nego imagina o Saara, cheio de areia e duna. Isso. Entendeu? Mas não é só assim o deserto, né? Ele é de uma área de deserto rochoso. Tanto que se você olhar no terrário lá, não tem areia. Mas que deserto é esse que não tem areia? Porque onde ele vive, apesar de um clima bastante seco e quente, é mais rochoso do que arenoso, né? Então, perfeito. Então a gente tem que tomar cuidado. Todo mundo fala, umidade, põe pote de água. É do deserto, enche de areia. Não é bem por aí, né? E esse é um dos grandes problemas médicos do gecko. Porque ele é um carinha que, infelizmente, ele é meio, desculpa a palavra, mas meio retardado na hora de alimentar. Porque ele não tem uma mira muito boa. Você oferece o alimento, ele dá uma errada, acaba pegando errado. E aí, nessa hora dele pegar errado, às vezes ele dá uma bocada na areia. Né? E às vezes pega a própria inseto. Outra coisa que a gente não falou, ele come insetos, tá, galera? Então, tenébrios, grilos, baratas. Então, na hora que ele vai comer, às vezes ele acaba empanando aí o inseto com areia e isso vai acumulando no trato gastrointestinal. E aí gera um processo de constipação, né? E aí ele morre por conta disso. Então isso é algo bem comum de acontecer com geckos. Então a gente evita usar areia. Mas como o Feco falou, a pessoa pensa logo em deserto, já coloca areia, e aí é um grande problema na criação de geckos. Esse lado intuitivo, às vezes ele dá errado, né? Porque a gente acaba caindo nas lendas, né? Meu papagaio come girassol. Por quê? Porque o do meu avô comia, do meu bisavô comia, então a gente acaba... deserto tem areia. Então é importante buscar uma informação mais fina a respeito disso tudo. E, Marcelo, me fala uma coisa, como você, batendo o olho, sabe que que um gecko tá saudável? Quais são os indicativos de que ele tá bem, que ele tá legal? Beleza. Vamos começar pela cauda, né? O gecko, eles têm a cauda como reserva energética. Então, se o gecko tá com essa cauda gordinha, né, geralmente ela tem a tendência de ser parecido com o próprio abdômen dele, né? Então vai ser a cauda vai estar gordinha, assim como o abdômen, né? Ver a questão de musculatura pélvica dele também, se está bem musculado, as cores, claro, tirando a exceção do período de ecdise. Quando ele vai trocar de pele, ele fica bem mais opaco, né? Porque a pele velha vai sair, mas tirando isso, né? Quando ele tem a cor bem evidente, bem forte, certo? A questão de movimentação, de noite, ele anda pra caramba aqui, então ele é algo explorador de noite, ele é bem explorador. A questão de posição, o gecko, quando ele vai andar, ele fica bem elevado. Quando ele tá com alguma dor, principalmente dor abdominal, ele arrasta a barriga. Um crocodilo, né? Isso, exatamente como um crocodilo. Vê colorações de mucosa. É um bicho que, como eu falei, ele tem esses botes errados. É bem comum ter lesões, né, na oral.
Então, às vezes, cria uma estomatite, às vezes quebra um dente, a sua área aí do dente, né? Então, são esses sinais clínicos que a gente consegue notar. Animal que não está trocando direito a pele também, são sinais clínicos de que ele não está legal. E é um bicho que não é fácil de cuidar, galera. A gente tem ideia de que todos os répteis são bastante rústicos, né? Ah, lagarto é bem rústico, jabuti é bem rústico. E não é bem assim, né? Principalmente os geckos, né? Ele tá mais para lagartixa do que para lagarto. Então ele tem um cuidado mais sério. Não é um bicho para iniciante, né? Um cara que nunca teve um réptil fala, quero ter um, quero conhecer, quero me familiarizar com essa espécie. Vou começar com o gecko. Não é uma boa não, galera. É um bicho que exige uma atenção um pouquinho diferenciada, né? Eu concordo. É um animal bem mais sensível e tem as questões do comportamento que eu falei. Porque todo mundo que acabou de comprar um réptil, o que é que ele quer? Pegar pra caramba. Que não é errado. Mas no caso do gecko, a gente tem que respeitar muito essa questão de deixar ele no canto dele, de não tirar da toca. Há coisas muito comportamentais que podem afetar o estresse dele. Aí ele para de comer e aí pode ter vários problemas quanto a isso. Mas é um bicho muito massa. Só uma coisa diferente, eles têm várias colorações, tá, galera? Vocês devem ter visto na internet, alguns que tem mais pintinhas, que é o meu. Tem vários tipos de colorações aí da mesma espécie, mas com cores diferentes. Tem alguns com o olho todo preto, outros com o olho meio tigrado. Então, no mundo inteiro tem vários tipos de morfos, que a gente chama, né? A parte genética diferenciada. Outra coisa, você tá com ele na mão, lógico, ele tá habituado a ficar contigo, já te conhece, sabe o seu cheiro, sabe que você que dá comida, limpa a casa dele, é outra relação. Uhum. Mas ele é um bicho de ficar solto, né? Por exemplo, iguana. Iguana é um bicho que fica pela casa, anda, vai na varanda, toma sol, né? A gente vê bastante disso, que gera até alguns problemas, às vezes, se não está sendo monitorado. Mas o gecko não, né? Ele é um bicho mais restrito ao terrário dele, ao espaço dele. Como eu falei, ele é um bicho que ele gosta de conhecer o ambiente, de se sentir seguro. Como ele é muito predado, então não é um animal que ele gosta de ficar solto. Quando você solta ele se sente muito vulnerável. Então não é legal você soltar por muito local grande, não é legal você ter um terrário muito grande quando você tem ele, né? Porque ele se sente muito vulnerável e isso também gera muito estresse. Imagina você que é uma presa e está sempre pensando que vai ser predado, isso gera um estresse muito grande do animal. Então eles são animais, como eu falei, eles são animais muito metódicos, eles gostam de conhecer tudo. Então ele gosta de conhecer a toca, de confiar naquela toca, de confiar na outra, e tem o seu tempo, tem que respeitar o tempo dele mesmo, como eu falei. Outra lenda, né? A galera fala, ai, quanto mais espaço, melhor. Não. Né? Vai num zoológico, fala, não, o recinto tem que ter 400 bilhões de metros quadrados, porque a natureza é infinita. Não é bem assim, né, galera? Porque ele está dentro de uma toca com uma movimentação em natureza muito restrita. Então não tem a ver com o espaço existente, mas sim um espaço que para ele é confortável, é aquilo que ele usa. Entendeu? Então para esses bichos a gente tem que considerar, nossa, o terrário eu acho pequenininho, mas não é a gente que tem que achar. Quem tem que achar é o bicho, que é mais confortável para ele. Não adianta fazer um terrário do tamanho dessa sala que ele vai ficar na mesma toca o dia inteiro. Então a gente tem que dimensionar aquilo que é mais confortável para o animal. Falando entrando, ó, dá uma lambida no olho ali, ó. Isso é massa, né, cara? Eu acho massa, né? É que eu não confio o meu, senão eu lambia também. E falando agora nas principais doenças, né? Tá. Você já atende, agora deixando de ser tutor, passando para veterinário, é um bicho que você atende na rotina. E o que você tem visto de doença e qual é a causa? Pode ser evitada, não pode? Lógico, tem doenças, né? Você fala, ó, pegou, sei lá, tem um câncer, por exemplo. Não dá para você prevenir ou evitar, né? Pelo menos não de uma forma eficiente. Agora, tem altas doenças que acontecem na rotina que a gente pode evitar, que a gente pode trabalhar, né? Então, o que é comum de ver de doenças? Ó, tem vários... 90... Acho que a maioria dos animais que a gente atende, silvestre, 90% são problemas de manejo. Então, esses probleminhas que eu já fui adiantando, do problema da areia, do problema da umidade, de você colocar um ambiente muito grande, não oferecer tocas, tudo isso são problemas que geralmente fazem levar ele ficar um animal afetado, né, muito ruim, e você tem que levar no veterinário, né, que muita gente não leva como um check-up, que seria o certo. E aí, muitos desses problemas vão gerar estresse, isso que a gente está falando, batendo muito, e o estresse nos répteis, mais no gecko, ele para de se alimentar, por exemplo.
né? Então, se ele não se alimenta, ele começa a ficar muito magro, começa a baixar a imunidade, e aí acaba tendo várias doenças secundárias, né? Então, pode ter infecções respiratórias, pneumonia, tem a questão da troca de pele, como eu falei, a disequidise, que a pele não sai direito. E é muito comum ela ficar presa nos dígitos, né? Na pontinha do dedo. Isso é muito comum. Encarcera o dedo, às vezes o dedo cai. Ou a gente tem Bem que fazer comum. uma cirurgia para remover, né? Exatamente. Uma amputação. É muito comum. Acredito que todos os geckos que chegam para mim doentes, eles já perdeu um dígito, 2 dígitos, às vezes perdeu até a mão, porque vai necrosando, o tutor às vezes não tá olhando direito, né? E aí ele vai perdendo um dedinho, vai perdendo o outro, até perder até a perna, se duvidar. E aí o que eu encontro mais de problemas na clínica é isso. Erros de manejo que vão gerando problemas sistêmicos no animal. Mas eu acredito que o problema que eu mais pego mesmo é a questão de disequidise e amputação de dígito. É o mais comum. E também outra coisa que é algo natural dos lagartos, que é a autotomia. Às vezes o tutor não sabe, quer puxar o lagarto pelo rabo, isso não é aconselhado. Porque na natureza, quando eles são puxados pela cauda, ou muito estresse, eles, por forma espontânea, eles soltam a cauda para tentar fugir do predador. Então, se eu puxar a cauda dele, ele pode se sentir ameaçado e soltar essa cauda na minha mão. Então, o mais bonito que eu acho é a cauda, ele perderia a cauda. Pois é. E afetaria até a parte de fisiologia. Como a gente falou, é uma parte de reserva energética. Ele não vai ter mais. Então, muito cuidado quanto à cauda dos lagartos. Outra coisa, você falou aí, porque de repente ele para de comer. Parar de comer, primeiro que é uma coisa extrema, hein, galera? Para um bicho parar de comer é igual a gente. Eu parar de comer, pontos, tem que ter algo errado, velho. Muito errado. Então parar de comer não é um parâmetro simples, é um parâmetro avançado. E várias coisas podem trazer essa anorexia, né? Com certeza. Chegou um bicho desse contigo, falou, doutor Marcel, ele parou de comer. O que você vai fazer para saber o que é? Porque não é fácil. Não é fácil. Geralmente eu parar de comer não é o problema. É uma coisa secundária. Então a gente tem que puxar toda a conversa, todo o histórico, conversar tudo isso sobre como é que ele vive, me dá fotos aí. Geralmente quando alguém vem com um lagarto, com um serpente, eu já peço, traz fotos do teu terrário. Quanto mais fotos, até se você puder até trazer, porque gecko é pequeno, se você conseguir trazer para a clínica para eu observar de perto, melhor ainda. Então tem que puxar todo o histórico, toda a conversa para a gente bater o porquê que ele não tá comendo. E galera, claro, traga o terrário sujo, por favor. Isso, porque eu falo, vou levar no veterinário, ele deixa tudo limpinho. Aí a gente não consegue avaliar características das fezes, como é que tá o substrato, né, se ele mastigou uma planta ou não. Quer dizer, essa sujeira, entre aspas, né, essa situação que ele causa dentro do ambiente dele, é informativo pra gente. Então chegou aquela gaiola limpinha, brilhando, lustrosa, você olha em volta e fala, caramba, é mais trabalhoso, né? No caso da gaiola, que é a ave, ela vai defecar ali já, porque ela defeca muito. Agora esses caras defecam uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então isso complica, porque as fezes diz muito pra gente. E às vezes a gente usa as fezes para fazer um exame, Exato. Alguma coisa, né? Falando em exame, o que é comum de fazer num check-up? Você falou de impactação de areia, né? Beleza. Então o raio-x eu sei que é uma coisa comum da gente fazer, até para ver estrutura óssea, né? Porque se ele não se alimenta direito, ele vai ter osteodistrofia, coisas assim, né? Então o raio-x ele vai dar um parâmetro do metabolismo ósseo, um dos parâmetros, vai ver se tem areia impactada no estômago. Até a própria gordura da cauda, ela tem um aspecto radiográfico ali que é um parâmetro, né? Com certeza. Mas é um bicho pequeno. Como é que faz aí outros exames? A gente consegue fazer tudo. Apesar de ser pequeno, as dificuldades vão ser maiores, mas exames de sangue, exames bioquímicos, hematócrito, tudo que a gente faz num bicho grande, a gente consegue fazer um bicho desse. Claro, é bem mais complicado, são volumes bem mais reduzidos, mas a gente consegue fazer também. E aí, como você falou, os básicos de check-up que a gente pede, primeiro, raio-x, porque a gente consegue ver tudo isso. A questão da doença osteodistrofia, eu não falei, mas realmente é algo super comum também em lagartos. Né? É um animal que precisa muito de cálcio, de vitamina D3. Então, outra coisa que complica um pouco a parte de alimentação dela é isso. Fora o raio-x, exame de sangue, com certeza, e o copo parasitológico, que é o exame de fezes. E aí, exame de sangue é complicado? É um pouco mais complicado. Mas a gente consegue puxar 0,3 ml, 0,4 ml e mandar para alguns
para fazer alguns exames básicos para a gente ver como é que tá a questão de saúde do animal, com certeza. E outra, hoje em dia, com uma gota de sangue, você põe lá no lactímetro, né? Ele já mensura lactato, glicemia, colesterol. Você já faz um capilar para fazer um microhematócrito, né? Já quebra o próprio capilar e consegue mensurar proteínas totais. Isso com 2 gotas de sangue, entendeu? Então, aquela história, né, que bichos silvestres não dá para colher sangue, não dá para fazer exame, é lenda, hein, galera? É lenda. Dá sim, desde que você tenha experiência para isso, os materiais para isso, a estrutura de um hospital que permita tudo isso. E digo mais, se precisar, faz tomografia, faz. Já vi fazer endoscopia para tirar as pedrinhas por endoscopia. O bicho é anestesiado, aí Maria Augusta sempre, né? Ela entuba o bicho, usa um catéter porque não tem uma sonda traqueal específica, mas tudo isso é realizado, é feito. E vou salientar o que o Marcel já falou aqui, galera. Check-up. Check-up. Então, não vai esperar ele ficar doente para você buscar uma ajuda, né? Até porque ele vai ficar doente e vai esconder. O Marcel falou, esse bicho é presa. Então ele vai estar mancando e fingindo que tá tudo bem. Ele vai estar com dor e fingindo que tá tudo. Quando ele manifesta, a parada já tá punk. Então, meu bicho não tem nada. Para que eu vou levar no veterinário? O melhor momento é esse, é quando não tem nada. Vai ser mais fácil para o veterinário, vai ser mais fácil para você, vai ter menos custo porque vai ser um check-up, né? Exato. Vai ser uma prevenção. Então, habituem-se a ter esse tipo de consciência, né? Porque tem muita gente que ainda fala, não, se ficar doente, aí eu levo no veterinário. Tem gente que é assim, né? Ser humano, que até hoje ele vai empurrando. Bom, galera, falamos aí então um pouquinho dos geckos. Muito pouco, viu? Porque o universo de manutenção, criação e possibilidades de diferentes terrários e enriquecimento ambiental e uma série de coisas é infinito, tá? A parte de manejo, medicina e clínica de répteis é outro cérebro. É outro cérebro aí. Quem gosta, quem está habituado a ter esses animais, sabe que isso é complexo. Quem faz direito, né, sabe que a parada não é simples. E é até comum, eu acho muito legal isso, cara. Às vezes o cara, ele mantém um réptil aí há bastante tempo e ele tem uma experiência que eu não tenho. O cara às vezes me corrige. Eu tô falando, né, então, seu bicho precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Ele fala, não, cara, porque esse animal, dessa subespécie, dessa região, dessa coloração, não é assim. Verdade. E aí eu fico feliz, porque, né, não quer dizer que a gente não soube, né? Não sei o que... Putz, o dono não me corrigiu. Show de bola, ele trouxe uma informação que eu não sabia. Conhecimento pra gente é sempre bom, né? Então esses caras que mantêm direito é show. Galera, falamos aqui dos geckos nessa primeira parte do Guia de Saúde Animal, tá? Marcel tem outro bicho. A gente cantou a bola aqui, mas não vamos ficar dando trela de uma vez não, entendeu? Aqui a gente dá um docinho e vai esperando, né, uma retribuição. Gostou desse bate-papo? Gostou de ver como é que é criar um bicho um pouquinho diferente, a complexidade, as doenças para você se preparar? Então já sabe, né? Se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilhe, mande pra galera. Quem quer ter um bicho desse, já manda, fala, ó, fica atento, vê se é isso mesmo que você quer. Tem o perfil legal, onde estão criadouros comerciais idôneos, né? Então vamos trabalhando em cima. Mas eu fiquei querendo saber da serpente. Então, meu irmão, fica de olho no canal, assinala as notificações, que a hora que pingar o episódio da serpente, você já, ó, baixa. Marcel, valeu, meu irmão. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Agora, encerrando aqui aquela cervejinha lá. Opa! Então, bora. Tamo junto com ele aqui. Valeu, galera.